Capítulo 3 Escatologia e História Humana. Vivemos em ignorância acerca da história, incertos sobre sua origem, a direção na qual se desenvolve e sobre seu destino final. Sobre escatologia, ou a doutrina dos últimos dias, muitos cristãos acreditam literalmente no que está escrito na Bíblia. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Mateus, capítulo 24, versículo 29. E porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficaram vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Uma questão pertinente para os cristãos é se estes eventos ocorrerão literalmente, ou se os versículos são simbólicos, como em muitas partes da Bíblia. Focando neste assunto, devemos primeiramente entender alguns aspectos fundamentais, tais como o propósito da criação de Deus, o significado da queda humana e a meta da providência da restauração. Seção 1. A conclusão do propósito da criação de Deus e a queda humana. A conclusão do propósito da criação de Deus. Discutimos anteriormente que o propósito de Deus ao criar os seres humanos era alegrar-se com eles, conforme princípio da criação 3. Assim, nosso propósito existencial é dar alegria a Deus. O que devemos fazer para dar alegria a Deus e manifestar plenamente nosso valor original? Os seres criados, à exceção dos seres humanos, são dotados de uma natureza inata para atingir a maturidade naturalmente e se tornar parceiros-objeto e dar alegria a Deus. Os seres humanos, entretanto, podem se tornar verdadeiros e autênticos parceiros-objeto que dão alegria a Deus somente por meio de seu livre-arbítrio e livre ação, conforme princípio da criação 5.2.2. Os seres humanos não podem se tornar os parceiros-objeto que deem alegria a Deus, a menos que entendam sua vontade e façam esforços para viver em conformidade com ela. Assim, os seres humanos são dotados de uma sensibilidade emocional para com o coração de Deus, intuição e razão para compreender sua vontade e habilidades requeridas para praticá-la. Uma pessoa que se relaciona com Deus desta maneira atingirá a perfeição de seu caráter individual. Adão e Eva, antes da queda, tal como os profetas de todas as idades, tinham alguma habilidade de conversar com Deus, porque possuíam estas faculdades inatas. O relacionamento entre Deus e uma pessoa que atingiu a perfeição individual pode ser comparado àquele entre a mente e o corpo. O corpo é o local de moradia da mente e se move em conformidade com as direções da mente. Da mesma maneira, Deus habita dentro da mente de uma pessoa completamente madura. Tal pessoa torna-se um templo de Deus e direciona sua vida em harmonia com sua vontade. Um indivíduo perfeito está em completa sintonia com Deus, tal como o corpo está em ressonância com a mente. Por esta razão está escrito: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João, capítulo 14, versículo 20.
Uma pessoa que tenha aperfeiçoado seu caráter individual torna-se um templo de Deus e o seu espírito habita nela. Vivendo em unidade com ele, adquire uma natureza divina. Então, é impossível para esta pessoa cometer pecados ou cair. Uma pessoa que aperfeiçoa seu caráter individual encarna a bondade e cumpre o propósito da criação. Se uma pessoa que encarna toda a bondade pudesse cair, isto levaria à conclusão de que essa bondade contém a semente de sua própria destruição. Além disso, se os seres humanos que foram criados pelo Deus Onipotente pudessem cair mesmo após se tornarem perfeitos, teríamos razão para duvidar da onipotência de Deus. Deus é o sujeito absoluto e eterno. Para dar-lhe verdadeira alegria, seu parceiro objeto necessariamente deve ser também absoluto e eterno. Por estas razões, uma pessoa que aperfeiçoou seu caráter individual nunca poderia cair. Se Adão e Eva tivessem atingido a perfeição, sendo incapazes de pecar, teriam gerado bons filhos e fundado uma família e uma sociedade sem pecado, em completa concordância com as bênçãos de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Eles teriam fundado o reino do céu, o qual consiste em uma grande família com os mesmos pais. O reino do céu tem a forma de um indivíduo que atingiu a perfeição do caráter. Tal como os membros do corpo humano são coordenados em relacionamentos horizontais uns com os outros e se movem em resposta aos comandos do cérebro. Nesta sociedade, as pessoas formarão relacionamentos horizontais cooperativos umas com as outras e viverão juntas em sintonia com as direções verticais emanadas de Deus. Ninguém prejudicará seu vizinho, e se alguma pessoa sofrer uma dor, todos nesta sociedade experimentarão o coração de Deus que compartilha a aflição dessa pessoa. Não obstante a pureza das pessoas desta sociedade, se elas estiverem vivendo em circunstâncias primitivas, tais como os homens das cavernas, este não poderia ser considerado o reino do céu, o qual é o desejo tanto de Deus como dos seres humanos. Deus nos deu o comando para ter domínio sobre todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Assim, para realizar o ideal da criação, as pessoas de caráter aperfeiçoado devem fazer avançar a ciência, usufruir o mundo natural e criar um ambiente de vida social extremamente agradável. Este será o reino do céu na terra. Uma vez que as pessoas tenham atingido a total maturidade e usufruído de uma vida no reino de Deus terreno, quando deixarem seus corpos físicos e forem para o mundo espiritual, formarão o reino do céu também no mundo espiritual. Deste modo, o propósito primário da criação de Deus é construir o reino do céu na terra. As consequências da queda humana. Os seres humanos caíram enquanto eram imaturos e ainda estavam em seu período de crescimento. Já esclarecemos que o período de crescimento era necessário e que isso é uma evidência de que os primeiros seres humanos caíram enquanto eram imaturos, conforme princípio da criação 5:2:1. Devido à queda, os seres humanos não puderam se tornar templos de Deus. Ao contrário, eles se uniram com Satanás e tornaram-se lugar de sua moradia. Eles falharam em cultivar a natureza divina. Em vez disso, adquiriram uma natureza má. Assim, as pessoas com natureza má têm propagado o mal através de seus filhos, constituindo famílias más, sociedades más e um mundo mau. Este é o inferno na terra no qual temos vivido. Neste inferno, não podemos formar adequadamente relacionamentos horizontais cooperativos uns com os outros, porque nosso relacionamento vertical com Deus foi cortado.
Executamos ações prejudiciais para o nosso próximo porque nos tornamos insensíveis à dor e ao sofrimento deles. Não sentimos suas dores como se fossem nossas. Uma vez que as pessoas se acostumaram a viver no inferno na Terra, quando termina suas vidas físicas, elas naturalmente entram no inferno no mundo espiritual. Não construímos o reino do céu. Em vez disso, estabelecemos a soberania de Satanás. Por esta razão, Satanás é chamado o príncipe deste mundo e o Deus deste mundo. João, capítulo 12, versículo 31. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Seção 2. O trabalho de Deus de salvação. O trabalho de Deus de salvação é a providência da restauração. O mundo pecaminoso traz tristeza à humanidade e causa aflição a Deus. Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Deus abandonaria este mundo nesse atual estado de miséria? Deus pretendia criar um mundo de bondade e experimentar extrema alegria. Contudo, devido à queda humana, o mundo se tornou cheio de pecado e tristeza. Se este mundo pecaminoso continuasse para sempre no atual estado, então Deus seria um Deus impotente e ineficiente que falhou em sua criação. Entretanto, Deus utilizará todos os seus meios para salvar este mundo pecaminoso. Até que ponto Deus salvará este mundo? Ele deve salvá-lo completamente. Primeiro, Deus deve expelir o poder mau de Satanás deste mundo de pecado, trazendo-o de volta ao seu estado original anterior à queda dos antepassados humanos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. A salvação deve então continuar até que a boa finalidade de criação seja completada e o domínio direto de Deus seja estabelecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21. Salvar uma pessoa doente é restaurá-la ao estado de saúde em que ela se encontrava antes de adoecer. Salvar uma pessoa que está se afogando é restaurá-la ao estado em que ela estava antes de cair na água. Da mesma forma, salvar uma pessoa que sofre sob o jugo do pecado significa restaurá-la ao seu estado original sem pecado. Em outras palavras, o trabalho de salvação de Deus é a providência da restauração. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Mateus, capítulo 17, versículo 11. A queda humana, sem dúvida, foi o resultado dos erros humanos. Não obstante, Deus também assume alguma responsabilidade pelo resultado, porque foi Ele que criou os seres humanos. Portanto, Deus tem sido compelido a conduzir a providência para corrigir este trágico resultado e restaurar os seres humanos para seu verdadeiro estado original. Além disso, Deus nos criou para vivermos eternamente. Este é o motivo pelo qual Deus, o parceiro sujeito eterno, necessitava compartilhar alegria eterna com os seres humanos como seus parceiros objeto. Tendo dotado os seres humanos de uma natureza eterna, Deus não podia, pelas leis do princípio, simplesmente aniquilá-los apenas porque eles caíram. Se ele fizesse isso, estaria violando seu próprio princípio da criação. A única alternativa para Deus é salvar as pessoas decaídas, restaurando-as ao estado original no qual ele inicialmente as tinha criado. Quando Deus criou os seres humanos, Ele prometeu ajudá-los no cumprimento das 3 grandes bênçãos. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Declarou através de Isaías: que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Isaías, capítulo 46, versículo 11.
Isto significa que, apesar da queda, Deus tem trabalhado para cumprir sua promessa de nos fazer restaurar essas bênçãos por meio da providência. Ele enviou Jesus para nos restaurar ao nosso estado ideal original, como podemos compreender das palavras de Jesus para seus discípulos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Uma pessoa ideal, de acordo com o plano original, é alguém que realizou a natureza divina e é uma com Deus. Assim, com relação ao propósito da criação, ela é perfeita como Deus é perfeito. A meta da providência da restauração. Qual é a meta da providência da restauração? É o estabelecimento do reino do céu, o qual, em sua totalidade, é um bom parceiro objeto de Deus, e o cumprimento de seu propósito da criação. O centro do reino de Deus na terra deve ser o homem. Embora Deus tenha criado os primeiros antepassados humanos com essa intenção, eles caíram. Assim, sua vontade para a terra não foi realizada. Desde então, a meta primeira da providência da restauração tem sido a reconstrução do reino do céu na terra. Jesus, que veio para completar esta meta, disse a seus discípulos para orarem: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Ele também disse: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Suas palavras testificam que a meta da providência da restauração é o estabelecimento do reino do céu na terra. A história humana é a história da providência da restauração. Como foi esclarecido anteriormente, o trabalho de salvação de Deus é a providência da restauração. A história humana pode ser vista como a história da providência, através da qual Deus tem buscado salvar as pessoas decaídas e trabalhar através delas para restaurar o mundo original do bem. Examinemos essa ideia de vários ângulos, iniciando com a história do desenvolvimento das esferas culturais. Primeiro, todas as pessoas, em todas as idades e em todos os lugares, incluindo até mesmo a pior pessoa, têm uma mente original que as impulsiona a repelir o mal e a procurar o bem. O entendimento intelectual das pessoas acerca do que é o bem e de como este pode ser alcançado tem diferido de acordo com o tempo, o lugar e o ponto de vista dos indivíduos. Esta tem sido a fonte dos conflitos que ocorreram na história. Não obstante, todos acalentam a mesma meta fundamental de encontrar e estabelecer o bem. Porque a mente original induz irrepreensivelmente as pessoas de todas as idades e de todos os lugares a fazer o bem. Deus, o sujeito de bondade, criou os seres humanos como seus bons e dignos parceiros objeto, a fim de cumprir o propósito do bem. Apesar dos esforços de Satanás, que tem tornado os seres humanos incapazes de conduzir uma vida de total bondade, a mente original permanece intacta dentro deles e os incita na direção do bem. Assim, o desejo definitivo de todas as idades é atingir o mundo de bondade. Por mais dura que seja a luta da mente original para alcançar a bondade, dificilmente podemos encontrar exemplos de verdadeira bondade neste mundo sob a soberania do mal. Os seres humanos têm sido assim compelidos a procurar a fonte da bondade no mundo transcendente de tempo e espaço. Esta necessidade fez surgir a religião. Através da religião, as pessoas decaídas, imersas na ignorância, têm buscado encontrar Deus, esforçando-se incessantemente na direção do bem. Embora indivíduos, povos e nações que seguiram certa religião possam ter perecido, a religião sobreviveu.
A religião tem resistido através da história, apesar da ascensão e queda de muitas nações. Na história da China, a dinastia Shao e os estados guerreiros foram seguidos por uma era de unificação na dinastia Qin, a qual se seguiram o primeiro Han Xin, o último Han, as 6 dinastias e uma era de unificação nos períodos de Sui e Tang. Estas foram seguidas pelas 5 dinastias Sung do Norte, Sung do Sul, Yuan, Ming, Qing, a República da China e a República Popular da China. Em sua história, a China experimentou muitos ciclos de ascensão e queda de dinastias e numerosas transferências de poder político. Contudo, as religiões do Extremo Oriente, confucionismo, budismo e taoísmo, continuaram a florescer. A história da Índia testemunhou o Império dos Maurias, seguido pelos Guptas, Harsa, Calúquias, os Mughals, Maratha, o Raj britânico e a Índia independente de hoje. Apesar da ascensão e queda de muitos reinados, a religião do hinduísmo sobreviveu e tem prosperado. Na história do Oriente Médio, o califado umayyada foi seguido pelos abássidas, os turcos seljúcidas, os otomanos, o período colonial e os estados árabes de hoje. Apesar destas mudanças na soberania política, a religião do Islã sobreviveu e tem prosperado. Na história da Europa Ocidental, encontramos o centro do poder mudando muitas vezes de Roma para a corte carolíngia, para as cidades da Itália da Renascença. Depois, Espanha e Portugal se tornaram os poderes condutores da Europa, seguidos brevemente pela França, Holanda e Inglaterra. Na Idade Moderna, a liderança do Ocidente esteve dividida entre os Estados Unidos e a União Soviética. Apesar destas mudanças políticas, o cristianismo continuou a florescer. Mesmo sob o regime despótico da União Soviética, baseado no materialismo marxista, o cristianismo permaneceu vivo e inextinguível. Se examinarmos a ascensão e queda das nações, encontraremos numerosos exemplos nos quais as nações que perseguiram a religião pereceram, enquanto aquelas que protegeram e apoiaram a religião floresceram. Frequentemente, as pessoas que subiram à posição de rei de uma nação eram aquelas que tinham a mais alta estima pela religião. Assim, a história nos assegura que certamente virá o dia em que o mundo comunista, que tem perseguido a religião, perecerá. Muitas religiões deixaram sua marca na história. Entre elas, as religiões com maior influência formaram esferas culturais. Ao longo da história, existiram entre 21 e 26 esferas culturais maiores. Com o desenvolvimento da história, as esferas culturais menores foram absorvidas ou se fundiram com as esferas mais avançadas. Através da evolução das esferas culturais, elas foram atingidas pela ascensão e queda das nações, e 4 grandes esferas culturais sobreviveram até os dias atuais: a esfera da Ásia Oriental, a esfera hindu, a esfera islâmica e a esfera cristã. A tendência atual destas 4 grandes esferas é formar uma esfera cultural global baseada na ética cristã. Este desenvolvimento histórico evidencia que o cristianismo tem, como sua missão final, o cumprimento das metas de todas as religiões que buscam o ideal da bondade. A história do desenvolvimento das esferas culturais, cada qual com seu estágio de expansão, declínio e convergência, aponta, ao final das contas, para a constituição de uma esfera cultural global baseada em uma única religião. Isto demonstra que a essência da história humana tem sido a restauração de um mundo unificado. Segundo, podemos deduzir que a história humana é a história da providência da restauração pela observação do progresso da religião e da ciência.
Foi discutido anteriormente, 22, que o propósito da religião e da ciência é superar os aspectos internos e externos da ignorância da humanidade decaída. Conforme introdução. Embora elas tenham trabalhado independentemente, com pouca conexão uma com a outra, a religião e a ciência inevitavelmente devem convergir. Atualmente, elas estão no limiar de alcançar este destino, onde resolverão todos os seus problemas em conjunto, em um empreendimento unificado. Esta tendência demonstra que a história humana tem caminhado no curso providencial para restaurar o mundo ao seu estado original. Se não fosse pela queda, o desenvolvimento da capacidade intelectual dos nossos primeiros antepassados humanos teria permitido que eles alcançassem o mais elevado nível de conhecimento espiritual, o que teria estimulado naturalmente seu conhecimento do mundo físico para desenvolvê-lo a um grau correspondente. A ciência, então, teria avançado rapidamente em um período de tempo extremamente curto, e o nível atual da ciência e da tecnologia teria sido alcançado naqueles dias. Entretanto, devido à queda, os seres humanos mergulharam na ignorância e puderam construir apenas uma sociedade primitiva, muito abaixo do ideal original de Deus. Muitos séculos se passaram antes que as pessoas pudessem superar esta ignorância através do avanço da ciência. O mundo moderno, de tecnologia altamente desenvolvida, nos trouxe hoje, externamente, ao limiar da sociedade ideal. Terceiro, examinando as tendências na história de conflito, podemos entender que a história humana é a história da providência da restauração. Batalhas envolvendo propriedades, territórios e povos continuam sem interrupção, expandindo seu escopo no mesmo ritmo do progresso da sociedade humana. A amplitude destas lutas ampliou-se do nível familiar para os níveis de tribo, sociedade, nação e mundo, chegando até hoje, quando o mundo democrático e o mundo comunista se enfrentam em um confronto final. Nestes últimos dias da história humana, a lei celeste desceu sobre a terra sob o nome de democracia, trazendo um fim à longa etapa da história na qual as pessoas buscavam obter felicidade agarrando-se a propriedades, terras e pessoas. No final da Primeira Guerra Mundial, as nações derrotadas libertaram suas colônias. No final da Segunda Guerra Mundial, os vitoriosos liberaram voluntariamente suas colônias e forneceram-lhes ajuda material. Em anos recentes, os grandes poderes convidaram nações minúsculas e mais fracas, alguns menores do que suas próprias cidades, para se tornarem membros das Nações Unidas, dando-lhes direitos iguais e status na fraternidade das nações. Que forma terá esta guerra final entre democracia e comunismo? Ela será primeiramente uma guerra entre ideologias. Realmente, esta guerra nunca cessará verdadeiramente, a menos que uma verdade maior floresça, a qual possa suplantar completamente a ideologia marxista-leninista que está ameaçando o mundo moderno. A ideologia comunista nega a religião e defende a supremacia exclusiva da ciência. Assim, a nova verdade deve ser capaz de reconciliar a religião e a ciência, e deve emergir e prevalecer sobre a ideologia comunista. Isto trará a unificação dos mundos comunista e democrático. A tendência da história de conflitos confirma, assim, que a história humana é a história providencial para restaurar o mundo ideal original. Quarto, investiguemos este tema a partir das palavras da Bíblia. O propósito da história humana é a restauração do Jardim do Éden, com a árvore da vida posicionada em seu centro. 23. Nota de rodapé 23. Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Conforme a queda humana, 1:1:1.
O Jardim do Éden não se refere a uma localização geográfica específica onde Adão e Eva foram criados, mas é uma referência à Terra inteira. Se o Jardim do Éden fosse uma pequena e limitada região do globo onde eles foram criados, como poderia a humanidade ser confinada em tão pequeno lugar e ainda cumprir a bênção de Deus de multiplicar e encher a terra? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Porque os primeiros antepassados humanos caíram, o Jardim do Éden foi reivindicado por Satanás e o caminho para a árvore da vida em seu centro foi bloqueado. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Isto está escrito no livro do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse, capítulo 22, versículos 13 e 14. A história humana começou com o Alfa e terminará com o Ômega. No fim da história, a esperança das pessoas decaídas será lavar as suas vestes manchadas com o pecado, entrar no Jardim do Éden restaurado e alcançar a árvore da vida há muito tempo perdida. Discutiremos a seguir o significado deste versículo. A árvore da vida representa o verdadeiro pai da humanidade que, como já vimos, teria sido Adão, depois de aperfeiçoar seu caráter. Devido à queda dos primeiros pais, seus descendentes foram corrompidos com o pecado original. Para sermos restaurados ao estado de pessoas verdadeiras originais, nós, como disse Jesus, devemos renascer, conforme Cristologia 4:1. Portanto, a história tem sido a procura da humanidade por Cristo, o verdadeiro Pai da humanidade, aquele que pode nos dar o renascimento. Neste versículo, a árvore da vida que os santos dos últimos dias devem encontrar é ninguém mais do que o próprio Cristo. Assim, a Bíblia ensina que a meta da história é a restauração do Jardim do Éden com Cristo, que vem como a árvore da vida em seu centro. Quando a Bíblia atesta que um novo céu e uma nova terra aparecerão nos últimos dias, significa que o velho céu e a velha terra sob o domínio de Satanás serão restaurados, tornando-se um novo céu e uma nova terra sob o domínio de Cristo centralizado em Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. A Bíblia também atesta que toda a criação geme com dores de parto sob a tirania satânica, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 22. Os seres criados não esperam a restauração dos verdadeiros filhos de Deus a fim de serem queimados no fogo e perecerem nos últimos dias. Em vez disso, eles esperam ser renovados. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eles serão renovados e restaurados à sua posição original sob seus mestres de direito, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, que são capazes de governá-los com amor. Tendo examinado a história humana de vários pontos de vista, o desenvolvimento das esferas culturais, a tendência da religião e da ciência, a tendência da história dos conflitos e as evidências da Bíblia, fica claro que a história humana é a história providencial para restaurar o mundo ideal original. Seção 3. Os últimos dias. O significado dos últimos dias. Devido ao crime da queda, as 3 grandes bênçãos que Deus havia concedido aos nossos primeiros antepassados não foram cumpridas, baseadas no amor e no princípio de Deus. Em vez disso, foram realizadas de uma forma fora do princípio, sob a tutela de Satanás. Desde então, a história humana tem sido a história da providência de Deus da restauração. Apesar de ter iniciado,
O mundo mau sob a soberania de Satanás deve um dia ser transformado no mundo do reino da bondade, onde as 3 grandes bênçãos serão cumpridas, centralizadas em Deus. Apesar de ter iniciado, o mundo mau sob a soberania de Satanás deve um dia ser transformado no mundo do reino da bondade, onde as 3 grandes bênçãos serão cumpridas, centralizadas em Deus. O Messias virá nesse tempo de transformação. Os últimos dias é o tempo quando o mundo mau, sob a soberania satânica, será transformado no mundo ideal, sob a soberania de Deus. O inferno na terra será transformado no reino do céu na terra. Portanto, não será um dia de pânico, quando o mundo será destruído por catástrofes globais, como muitos cristãos acreditam. De fato, será um dia de alegria, quando a estimada esperança da humanidade, o desejo de todas as eras, será realizado. Uma vez que os seres humanos caíram, Deus tentou mais de uma vez consumar sua providência para pôr um fim no mundo do pecado e restaurar o mundo bom original, conforme Fundamento 1. Não obstante, em cada tentativa, os seres humanos falharam em cumprir suas porções de responsabilidade, frustrando completamente a vontade de Deus. Consequentemente, a providência dos últimos dias tem sido repetida diversas vezes. Isto pode ser confirmado por um estudo mais detalhado da Bíblia. Os dias de Noé eram os últimos dias. Deus disse a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis, capítulo 3, versículo 13. Isto revela que os dias de Noé eram os últimos dias. Deus queria destruir um mundo mau e corrupto, regido por Satanás desde o tempo da queda humana. Através do dilúvio, ele pretendia expurgar de uma vez por todas a história do pecado, biblicamente definida como sendo de 1600 anos. Como resultado, Deus pretendia exaltar a família de Noé, que o adorava, e a mais nenhum outro, e ressuscitar o mundo para a soberania de Deus sobre seu fundamento de fé. Este é o porquê de o tempo de Noé ser considerado os últimos dias, conforme Fundamento 2. No entanto, quando Cã, o segundo filho de Noé, cometeu o ato pecaminoso que reafirmou a queda, a família de Noé não pôde cumprir sua porção de responsabilidade em nome de toda a humanidade, e a vontade de Deus foi frustrada. Gênesis, capítulo 9, versículo 22. Os dias de Jesus eram os últimos dias. Deus predestinou o cumprimento de sua vontade. Assim, a meta da providência da restauração é imutável e deve ser cumprida impreterivelmente sem falha, conforme Predestinação 1. Embora a providência da restauração não tenha sido cumprida através de Noé, Deus chamou outros profetas para preparar uma nova base de fé. Sobre este fundamento, Deus enviou Jesus para vencer a soberania satânica que envolveu o mundo e estabelecer um mundo ideal centralizado em Deus. Desse modo, os dias de Jesus eram também os últimos dias. Este é o motivo pelo qual Jesus disse que veio trazer julgamento à terra, e também o porquê de Malaquias ter profetizado sobre a vinda de Jesus. João, capítulo 5, versículo 22. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Malaquias, capítulo 4, versículo 1.
Jesus veio para restaurar o mundo ideal original. Entretanto, quando o povo de Israel não acreditou nele, a porção de responsabilidade humana foi deixada incompleta. Isto significa que o cumprimento da vontade de Deus teve que ser prolongado até o segundo advento de Cristo. Os dias do segundo advento de Cristo são os últimos dias. Quando a descrença do povo eleito conduziu Jesus a seguir o caminho da cruz, ele somente pôde conquistar a salvação espiritual. Por isso, prometeu retornar e cumprir a meta da providência da restauração, tanto espiritual quanto fisicamente, restaurando o reino do céu na terra, conforme o Messias, capítulo 1, versículo 4. Assim, os dias do segundo advento de Cristo são também os últimos dias. Por esse motivo, Jesus disse: "E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem." E profetizou que muitas calamidades naturais ocorreriam no tempo de seu retorno. Lucas, capítulo 17, versículo 26. Mateus, capítulo 24, versículos 27 a 29. Mateus, capítulo 24, versículos 7 a 29. Versículos bíblicos com relação aos sinais dos últimos dias. Muitos cristãos acreditam que nos últimos dias, calamidades naturais e mudanças radicais, além da imaginação dos homens modernos, ocorrerão literalmente como estão descritas na Bíblia. Entretanto, se eles compreendessem que a história humana é a história da providência de Deus que está restaurando o mundo ao estado original pretendido no momento de sua criação, saberiam que os sinais dos últimos dias profetizados na Bíblia não ocorrerão literalmente. Investiguemos o que as profecias relativas aos últimos dias realmente simbolizam. O céu e a terra serão destruídos, e um novo céu e uma nova terra serão criados. Está escrito que Deus determinou-se a destruir a terra no tempo de Noé. Gênesis, capítulo 6, versículo 13. O tempo de Noé era os últimos dias, contudo, o mundo não foi destruído. A terra é eterna, como indicam os seguintes versículos. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Salmos, capítulo 78, versículo 69. A terra foi criada como parceiro objeto de Deus. Deus, o parceiro sujeito, é eterno. Da mesma forma, a terra, o parceiro objeto, deve também ser eterna. O Deus Todo-Poderoso nunca poderia ficar satisfeito com o fato de ter criado um mundo tão frágil que poderia perecer por causa de Satanás. O que então significam as profecias da destruição da terra nos últimos dias? Por exemplo, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, em que habita a justiça. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 e 13. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, conforme Isaías, capítulo 66, versículo 22. Destruir uma nação é subverter sua soberania, enquanto erigir uma nova nação é estabelecer uma nova soberania. Da mesma forma, as profecias de que o céu e a terra serão destruídos significam que a tirania de Satanás será destruída.
Criar um novo céu e uma nova terra significa colocar o céu e a terra sob a soberania de Deus, baseada em Cristo. O céu e a terra julgados por fogo. Qual o significado da profecia que diz que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão nos últimos dias? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Malaquias, profetizando sobre a vinda de Jesus, falou em um dia que viria queimando com o fogo do julgamento. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Jesus veio ao mundo para executar este julgamento, como ele disse, eu vim a este mundo para o juízo. João, capítulo 9, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 22. Jesus também disse, eu vim para lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Lucas, capítulo 12, versículo 49. O fogo aqui representa o julgamento para o qual Jesus veio ao mundo. Apesar disso, não há registro algum de que Jesus, em seu tempo, tenha julgado o mundo com fogo literal. Portanto, os versículos que se referem a fogo devem ser simbólicos. Está escrito, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Portanto, o julgamento por fogo representa o julgamento pela palavra de Deus. Busquemos alguns exemplos bíblicos referentes ao julgamento pela palavra. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João, capítulo 12, versículo 48. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, que significa por sua palavra. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Além disso, julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Isaías, capítulo 11, versículo 4. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Isto significa que o julgamento por fogo que Jesus veio trazer era o julgamento pela palavra. Por que razão Jesus julgou pela palavra? Os seres humanos foram criados através da palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 3. O ideal da criação de Deus era que os primeiros antepassados humanos cumprissem o propósito da palavra, tornando-se as encarnações da palavra. Contudo, eles não guardaram a palavra de Deus e caíram. Assim, eles falharam em cumprir o propósito da palavra. Desde então, Deus tem tentado cumprir o propósito da palavra, recriando os seres humanos através da palavra. Esta é a providência da restauração baseada na verdade, a palavra como está revelada nas Escrituras. Está escrito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Jesus cumpriu plenamente a palavra. Ele virá novamente como o padrão do julgamento pela palavra e julgará até que ponto a humanidade tem cumprido o propósito da palavra. O julgamento neste contexto contribui para se atingir a meta da restauração, a qual é a realização do propósito da palavra. Assim, no curso da providência, a palavra deve ser estabelecida como o padrão através do qual o julgamento pode ser conduzido. Jesus lamentou:
Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Lucas, capítulo 12, versículo 49. Como a encarnação da palavra, ele foi afligido porque o povo de Israel não recebeu as palavras, a fonte de vida que ele proclamou. João, capítulo 1, versículo 14. Os mortos se levantarão de seus túmulos. Está escrito na Bíblia que nos últimos dias os mortos se levantarão de suas sepulturas. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Podemos entender o significado desta profecia examinando um evento semelhante, quando os mortos se levantaram de seus túmulos no momento da morte de Jesus. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Este versículo não significa que os corpos decompostos dos santos se levantaram literalmente de suas sepulturas. 55. Nota de rodapé 55. Conforme ressurreição 2:3. Se os corpos físicos dos santos da idade do Velho Testamento tivessem realmente se levantado de seus túmulos e aparecido diante de muitas pessoas em Jerusalém, eles certamente teriam testemunhado ao povo sobre Jesus, uma vez que eles já sabiam que ele era o Messias. Após ouvirem tais testemunhos, quem entre os habitantes de Jerusalém não teria acreditado no Jesus crucificado? E mais, se os santos realmente tivessem se levantado de seus túmulos na carne, seguramente suas ações teriam sido registradas na Bíblia. Entretanto, não existem tais registros. O que as Escrituras querem dizer quando afirmam que os corpos de santos se levantaram de seus túmulos? Este registro foi feito por pessoas que podiam perceber os espíritos dos santos do passado sendo ressuscitados espiritualmente e aparecendo na terra, conforme Ressurreição 2:3. Isto é o mesmo que ocorreu com Moisés e Elias, que como espíritos brevemente apareceram diante de Jesus no Monte da Transfiguração. Mateus, capítulo 17, versículo 3. O que simboliza os túmulos? O reino dos espíritos de forma, a região do mundo espiritual, onde os espíritos dos santos do Velho Testamento residiam, aparentava ser um lugar escuro quando visto do paraíso, o reino do mundo espiritual aberto por Jesus. Assim, se referia a ele como um túmulo. Os espíritos destes santos estavam todos vivendo nessas regiões mais baixas do mundo espiritual antes de aparecerem aos fiéis espiritualmente sensíveis na terra. As pessoas na terra arrebatadas para encontrar o Senhor nos ares. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. O ar mencionado neste versículo não se refere ao céu sobre nossas cabeças. Na Bíblia, o termo terra é frequentemente usado como um símbolo para o mundo decaído sob a má soberania, enquanto o céu é frequentemente um símbolo para o mundo sagrado da boa soberania. O Deus onipresente reside em todos os lugares na terra. Contudo, oramos: Pai nosso que estás nos céus. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Embora Jesus tivesse nascido na terra, ele dizia: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João, capítulo 3, versículo 13. Encontrar o Senhor nos ares significa que os santos receberão o Senhor
no mundo da boa soberania, quando Cristo vem novamente e restaura o reino do céu na terra, derrotando o reino de Satanás. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Nos últimos dias, disse Jesus, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Como entendemos este versículo? Está escrito que José, o 11º dos 12 filhos de Jacó, teve um sonho. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Gênesis capítulo 37, versículos 9 e 10. Quando posteriormente José se tornou o primeiro-ministro do Egito, seus pais e irmãos se inclinaram diante dele, como o sonho havia previsto. Em seu sonho, o sol e a lua simbolizavam os pais, enquanto as estrelas simbolizavam seus filhos. Como será explicado, Jesus e o Espírito Santo são os verdadeiros pais que vêm dar o renascimento à humanidade no lugar de Adão e Eva, conforme Cristologia 4. Portanto, nesta profecia de Mateus, o sol e a lua representam Jesus e o Espírito Santo, enquanto as estrelas representam os fiéis e seguidores que são seus filhos. De outro lado, Jesus é comparado à verdadeira luz, porque ele veio como a encarnação da palavra, espalhando a luz da verdade. João, capítulo 1, versículos 9 a 14. João, capítulo 16, versículo 13. O sol escurecer e a lua perder sua luz significa que a palavra do Novo Testamento, dada por Jesus e o Espírito Santo, perderá seu brilho. Como pode a palavra revelada no Novo Testamento perder sua luz? A palavra do Velho Testamento foi eclipsada quando Jesus e o Espírito Santo vieram e nos deram a palavra do Novo Testamento, a qual cumpria o Velho Testamento. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7 a 11. Da mesma forma, quando Cristo retornar e trouxer a nova verdade, a fim de cumprir a palavra do Novo Testamento e construir um novo céu e uma nova terra, a palavra que ele deu em sua primeira vinda perderá luz. Conforme Escatologia 5:1, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. É dito que a palavra perderá sua luz porque, com a vinda de uma nova era, o período da missão da velha verdade terá terminado. Por sua vez, a profecia que diz que as estrelas cairão do céu significa que nos últimos dias muitos cristãos fervorosos darão um passo em falso e perderão a graça de Deus. No tempo de Jesus, os líderes do povo judeu estavam todos aguardando pela vinda do Messias, mas entraram em declínio quando não reconheceram Jesus como o Messias e se opuseram a ele. Da mesma forma, os cristãos que têm ansiosamente esperado o retorno de Jesus poderão fazer o mesmo mau julgamento e cair quando ele realmente retornar, conforme segundo o Advento 2:2. Jesus perguntou, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículo 8. Em outra ocasião, ele disse que declararia aos seus devotos seguidores, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Jesus fez estas advertências aos cristãos dos últimos dias porque previu que seria possível a descrença e a agressão contra ele em seu segundo advento. Seção 4. Os últimos dias
e os dias atuais. Quando Jesus estava falando a Pedro sobre o destino deste, Pedro perguntou-lhe sobre o futuro de João. Jesus replicou: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? João, capítulo 21, versículo 22. Ao ouvir isso, os discípulos pensaram que Jesus voltaria ainda durante a vida de João. Além disso, Jesus disse aos seus discípulos: Porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus, capítulo 10, versículo 23. E ainda, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus, capítulo 16, versículo 28. Baseados nestas afirmações, os discípulos e muitos cristãos têm acreditado que Jesus retornaria durante o tempo de suas vidas. Eles têm estado ansiosos com a intensa sensação de que os últimos dias estão próximos. Isto é porque eles falharam em compreender o significado fundamental dos últimos dias. Podemos dizer que hoje é de fato os últimos dias, examinando as várias circunstâncias da época presente. Podemos reconhecer nestas circunstâncias a restauração das 3 bênçãos, as quais Deus havia definido em sua providência da restauração. Como Jesus disse: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Mateus, capítulo 24, versículos 32 e 33. Sinais da restauração da primeira bênção. A primeira bênção de Deus, dada a Adão e Eva, foi a perfeição do caráter individual, conforme princípio da criação 3:2. No mundo moderno, há vários fenômenos que indicam que a providência de Deus para restaurar as pessoas decaídas ao seu estado original como indivíduos aperfeiçoados está próxima de seu auge. Primeiro, podemos constatar que a espiritualidade das pessoas decaídas está sendo restaurada. Já explicamos que quando uma pessoa atinge a perfeição, ela se torna completamente uma com Deus em coração e é capaz de edificar relacionamentos verdadeiros com os outros. Adão e Eva, embora não totalmente perfeitos, eram capazes de conversar com Deus. Quando eles caíram deste estado, fizeram com que seus descendentes também afundassem na ignorância e na insensibilidade sobre Deus. Gradualmente, a espiritualidade das pessoas decaídas vem sendo reabilitada em conformidade com o mérito da idade na providência da restauração. Nos últimos dias, portanto, muitos fiéis fervorosos adquirirão a habilidade de se comunicar com Deus, como foi profetizado na Bíblia. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Testemunhamos uma profusão de fenômenos espirituais ocorrendo ao nosso redor e podemos assim discernir que a idade presente é os últimos dias. Estamos adentrando em uma era quando podemos atingir a perfeição individual e restaurar a primeira bênção de Deus. Um segundo sinal de que a primeira bênção está sendo restaurada na idade presente pode ser observado na tendência histórica para a recuperação da liberdade da mente original. Devido à queda, nossa mente original foi aprisionada sob o jugo de Satanás e perdemos a liberdade de estar diante de Deus. Na presente idade, as pessoas têm lutado pela liberdade ao custo de suas vidas, e o zelo em obter a verdadeira liberdade atingiu seu auge.
Esta é uma indicação de que agora estamos entrando em uma nova era, na qual podemos atingir a perfeição individual, por tanto tempo negada por Satanás e livremente por estar diante de Deus. Um terceiro sinal da renovação da primeira bênção é a restauração do verdadeiro valor humano. De uma perspectiva horizontal, todas as pessoas possuem valor igual, mas isto não faz justiça ao seu verdadeiro valor. De uma perspectiva vertical e celeste, cada indivíduo possui o mais elevado valor cósmico. Conforme em Cristologia 1, os seres humanos perderam seu valor original por causa da queda. Na presente era, com o florescer dos ideais democráticos, as pessoas têm promovido a libertação dos escravos, a liberdade das minorias raciais oprimidas e a independência das nações menores e mais fracas. Tem-se defendido os direitos humanos e a igualdade entre os sexos e entre todas as pessoas. Mais do que nunca, as pessoas estão enaltecendo zelosamente o valor do indivíduo no sentido de enaltecer seu valor original. Isto demonstra que chegamos no limiar dos últimos dias, quando as pessoas decaídas podem restaurar a primeira bênção de Deus. Um quarto sinal de que a primeira bênção está sendo renovada na presente idade é a restauração do amor verdadeiro original nas pessoas decaídas. O mundo que realizou o ideal de Deus é a imagem de um indivíduo aperfeiçoado. Toda pessoa no mundo ideal estará unida verticalmente com Deus, e isto forma a base sobre a qual eles podem viver naturalmente em harmonia uns com os outros horizontalmente. Solidariedade e empatia são alcançadas somente quando as pessoas estão unidas no amor de Deus. Devido à queda, o elo vertical de amor entre Deus e as pessoas foi quebrado, e isto causou o rompimento do amor horizontal entre as pessoas. Como resultado, a história humana se tornou um perpétuo conflito. Na presente idade, porém, a filosofia do amor universal tem sido difundida e as pessoas cada vez mais têm procurado pelo amor verdadeiro original. Esta é mais uma evidência de que o presente momento é mesmo os últimos dias, quando podemos restaurar a primeira bênção de Deus e atingir a perfeição individual do caráter, fundamentada no amor de Deus. Sinais da restauração da segunda bênção. A segunda bênção de Deus era para Adão e Eva atingirem a verdadeira paternidade e multiplicar bons filhos, formando uma família, a sociedade e o mundo onde o bem reinaria. Entretanto, Adão e Eva caíram e se tornaram maus pais, multiplicando maus filhos. Seus descendentes, toda a humanidade, formaram um mundo oprimido pelo mal. Desde então, Deus tem conduzido uma providência dupla, interna e externa, para restaurar a soberania do bem. Deus fundou as religiões e trabalhou através delas para elevar a espiritualidade do ser humano por intermédio da purificação interna dos elementos satânicos da natureza humana. Ao mesmo tempo, Deus tem procurado cortar externamente a influência de Satanás através dos conflitos e das guerras. Através da separação de Satanás, tanto interna quanto externamente, a providência da restauração tem elevado os bons filhos que um dia serão capazes de servir ao Cristo que vem como o verdadeiro Pai. Desse modo, a história humana tem pavimentado o caminho para a restauração da segunda bênção de Deus. Assim, podemos deduzir que a presente idade é os últimos dias através do exame dos sinais da restauração interna e externa da soberania de Deus. Estes sinais são manifestados como tendências na história do desenvolvimento das esferas culturais e na história da ascensão e queda das nações, fenômenos que têm sua origem na religião. Primeiro, investiguemos como a história do desenvolvimento das esferas culturais tem progredido até o ponto quando, nos dias atuais, atingimos o limiar dos últimos dias.
Deus envia profetas e santos para fundar religiões para a humanidade decaída. Ele trabalha para desenvolvê-las através das mentes originais daqueles que procuram o bem. Desta forma, Deus edifica as esferas culturais com base nas religiões. Embora muitas esferas culturais tenham emergido no curso da história, com o passar do tempo, muitas delas ou retrocederam ou foram absorvidas por outras. No momento presente, vemos uma clara tendência para a formação de uma única esfera cultural baseada nos ideais cristãos. Como esta tendência evolui, todas as raças e pessoas estão sendo incentivadas a estar lado a lado como irmãos e irmãs sob o amor e direção de Jesus Cristo, restaurando assim a segunda bênção de Deus. A principal distinção entre o cristianismo e as outras religiões é que seu propósito é receber e honrar os verdadeiros pais da humanidade, através dos quais todas as pessoas podem ser renascidas como bons filhos. Desta forma, o cristianismo deve renovar o mundo como a família global que Deus planejou desde o tempo da criação do homem. Isto faz do cristianismo a religião central com a missão de cumprir a meta da providência da restauração. Na presente idade, o mundo está sendo unificado em uma única esfera cultural baseada nos ideais cristãos. Como o mundo tem sido grandemente influenciado pelos ensinamentos de Jesus e do Espírito Santo, que são os verdadeiros pais da humanidade, o caminho está sendo aberto para que todas as pessoas se tornem filhos divinos. Esta tendência é a evidência de que a segunda bênção de Deus está sendo restaurada. Assim, podemos concluir com segurança que a idade presente é os últimos dias. A seguir, investiguemos como a história da ascensão e queda das nações tem progredido em direção à meta de restaurar a soberania do bem, conduzindo-nos assim aos últimos dias. É um erro causado pela ignorância da providência fundamental de Deus considerar a causa das lutas e guerras como meros conflitos de interesses e competições entre ideologias. A humanidade tem sofrido através de uma história pecaminosa desde que os primeiros antepassados humanos caíram sob o jugo de Satanás. Entretanto, não importando quão distante o propósito da criação de Deus ainda possa estar, o propósito da história é levar a humanidade a cortar seu vínculo com Satanás e restaurar o reino de Deus. Se não houvesse guerras ou divisões neste mundo decaído, a soberania do mal continuaria para sempre e o mundo nunca poderia ser restaurado. Portanto, Deus tem trabalhado para restaurar a soberania celeste por etapas. Ele envia profetas e santos ao mundo decaído para fundar religiões e elevar o nível da moralidade. Ele estabelece governos com o mais alto padrão do bem, os quais se opõem e combatem regimes com o mais baixo padrão do bem. Para cumprir a providência da restauração, portanto, os conflitos e guerras são inevitáveis. Para resumir alguns destes temas, muitos dos quais serão tratados mais detalhadamente na parte 2, a história humana tem evoluído através do curso providencial da restauração por indenização. Embora tenham ocorrido momentos quando o mal parecia prevalecer no final, as forças sociais e políticas relativamente más declinavam e eram absorvidas pelas forças mais próximas de Deus. As guerras que têm forjado a ascensão e queda de nações são deste modo inevitáveis durante o curso da providência para restabelecer o reino do bem. Por exemplo, na Bíblia, Deus ordenou que os israelitas destruíssem as 7 tribos de Canaã. Quando Saul desobedeceu a ordem de Deus, deixando alguns amalecitas vivos com o seu gado, Deus o puniu severamente. 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 18 a 23. Enquanto nessa ocasião Deus ordenou aos israelitas destruir os gentios,
Em outro momento, quando os israelitas do Reino do Norte se voltaram para o mal, Deus os entregou nas mãos dos assírios. Segundo dos Reis, capítulo 17, versículo 23. Devemos entender que a única intenção de Deus, através destes eventos, era destruir a soberania do mal e restaurar a soberania do bem. Portanto, lutas entre indivíduos dentro da mesma boa soberania do lado de Deus são más, porque podem enfraquecer e até mesmo causar a desintegração da boa soberania. Por outro lado, guerras conduzidas por uma boa soberania para destruir uma má soberania são boas, pois impulsionam o cumprimento da providência da restauração. A história de conflitos entre as nações tem servido ao propósito de cortar o elo de Satanás com a humanidade. A história tem avançado para o ponto onde o lado de Deus pode agora reivindicar territórios e riquezas em todo o mundo. A providência para reivindicar as pessoas iniciou a partir de indivíduos chamados por Deus. O fundamento de Deus progressivamente se expandiu para famílias, sociedades e nações e está alcançando hoje o nível mundial. A providência para separar Satanás começou com a sociedade de clãs e continuou através de estágios de desenvolvimento político e social, feudalismo, monarquia e hoje a democracia. Atualmente, nosso mundo está dividido em dois: o mundo democrático, que procura criar sociedades no lado de Deus, e o mundo comunista, o qual tem estabelecido regimes no lado de Satanás. Em outras palavras, embora a história humana decaída tenha começado sob a soberania de Satanás, a providência de Deus tem provocado uma progressiva transformação dos corações das pessoas e feito aflorar sua natureza original, que procura o bem através da religião, da filosofia e da ética. Esta natureza inerente tem inspirado grupos que procuram uma regra justa para se separarem do mal que prevalece. Este processo de separação culminou no estabelecimento de dois poderes opostos em nível global. Estas duas soberanias, com propósitos contrários, por nenhum meio podem coexistir pacificamente. Como a história humana se aproxima de sua consumação, estas soberanias seguramente chegarão a um ponto de intersecção, colidindo internamente na esfera da ideologia. Este conflito interno pode empurrá-los para lutar externamente em guerras com forças militares. Na conclusão desse conflito, a soberania de Satanás perecerá para sempre e a soberania celeste será estabelecida como a soberania eterna de Deus. Hoje estamos em um ponto de intersecção quando os dois mundos estão se confrontando um com o outro em uma batalha final. Esta é, portanto, mais uma evidência de que a idade presente é os últimos dias. O fluxo da história humana, no qual o bem e o mal estão gradualmente sendo separados, pode ser comparado à água barrenta. Quando a água barrenta está fluindo lentamente, a lama desce para o fundo, enquanto a água limpa sobe, até que finalmente a água e a lama estejam completamente separadas. A história humana é similar. Com o passar do tempo, a má soberania lentamente afunda para a destruição, enquanto a boa soberania gradualmente ascende no caminho da prosperidade. Após estas duas soberanias se cruzarem próximo do fim da história, a boa soberania permanecerá como o reino eterno de Deus, enquanto a má soberania perecerá para sempre. A época quando os caminhos da boa e da má soberania se intersectam é os últimos dias. Este é também o tempo quando a queda de Adão e Eva, ocorrida do topo do estágio de crescimento, será restaurada por indenização. Todas as pessoas nesta idade enfrentarão grande confusão ideológica, tal como os primeiros antepassados humanos no ponto de sua tentação, quando estavam totalmente confusos sobre se deveriam obedecer e o que deveria guiar suas ações.
Durante o curso da providência da restauração, houve várias ocorrências dos últimos dias, quando a boa e a má soberania chegaram a um ponto de intersecção. O tempo de Noé e o tempo de Jesus, como foi mencionado anteriormente, foram períodos de últimos dias. Assim, eram tempos quando as duas soberanias se cruzavam. No entanto, porque as pessoas falharam em cumprir suas porções de responsabilidade, os esforços de Deus para destruir a má soberania foram frustrados e ele teve que iniciar mais uma vez a providência para separar o bem do mal. No tempo do retorno de Cristo, as duas soberanias se encontrarão mais uma vez. O curso da providência avança em um movimento espiral, movendo-se no sentido de atingir o propósito da criação enquanto os eventos se repetem. Consequentemente, a história tem se repetido, produzindo paralelos históricos, conforme os períodos providenciais paralelos 1. Sinais da restauração da terceira bênção. Uma vez que Adão e Eva tivessem atingido a perfeição, teriam cumprido a terceira bênção de Deus, obtendo domínio sobre o mundo natural. O domínio sobre o mundo natural possui dois aspectos, interno e externo. Estes dois aspectos de domínio foram perdidos pela humanidade na queda, mas testemunhamos sua restauração na presente era. Isso também sugere que a presente era é os últimos dias. O domínio interno refere-se ao domínio do coração. Uma pessoa que atinge a perfeição e une-se completamente em coração com Deus, experimentará o coração de Deus como sua própria realidade. Assim, ela será capaz de amar a criação com o mesmo amor que emana do coração de Deus e apreciar sua beleza com o mesmo deleite de Deus. Este é o sentido do domínio do coração. Entretanto, quando os seres humanos caíram e não puderam mais experimentar o coração de Deus como uma realidade, eles também não puderam se relacionar com a criação com o mesmo amor que flui a partir do coração de Deus. A providência da restauração de Deus, através da religião, da filosofia, da ética e assim sucessivamente, tem gradualmente elevado a espiritualidade das pessoas decaídas em direção a Deus. No mundo moderno, há evidências de que as pessoas estão recuperando o mérito de governar a criação por meio do coração. O domínio externo refere-se ao adequado domínio sobre a criação através da ciência e da tecnologia. Se nossos primeiros antepassados tivessem atingido a perfeição e obtido domínio interno sobre a criação, sendo capaz de amá-la com o mesmo coração de Deus, então sua sensibilidade para com a dimensão espiritual da criação teria se desenvolvido ao seu mais elevado nível. Isto teria estimulado o rápido avanço da ciência, dando-lhes o domínio externo, sobretudo, no mundo natural. A humanidade teria chegado às estrelas há muito tempo e explorado todo o potencial do universo. O progresso econômico teria acompanhado o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, criando um confortável e agradável ambiente de vida. Entretanto, devido à queda, a espiritualidade das pessoas declinou e elas perderam o domínio interno sobre o mundo natural. Sua sensibilidade espiritual se tornou tão embotada como a dos animais e eles declinaram para o nível de homem primitivo. Consequentemente, eles também perderam o domínio externo sobre o mundo natural. Através da providência da restauração de Deus, a espiritualidade das pessoas está sendo elevada e seu domínio interno sobre a criação está sendo restaurado. Como resultado, seu domínio externo também está sendo renovado, conduzindo a ciência altamente avançada da atualidade. As pessoas modernas têm edificado um ambiente de vida extremamente confortável e agradável através do progresso econômico que tem sido acompanhado pelo desenvolvimento científico. Assim, as pessoas decaídas têm restaurado seu domínio sobre o universo, avançando em direção ao restabelecimento da terceira bênção de Deus.
Observando isto, podemos assegurar que a presente idade é os últimos dias. Em resumo, as esferas culturais mundiais estão convergindo em direção a uma única esfera cultural global, baseada em uma única religião. Simultaneamente, as nações estão se movendo para dar forma a um modelo de governo internacional que progrediu a partir da Liga das Nações para a Organização das Nações Unidas. Hoje, as pessoas estão envidando esforços por um governo mundial. Na esfera da economia, o mundo está se movendo em direção do estabelecimento de um mercado internacional. A tecnologia altamente desenvolvida dos transportes e da comunicação tem superado as barreiras do tempo e do espaço. As pessoas de hoje podem viajar e se comunicar umas com as outras como se estivessem vivendo na mesma cidade. As pessoas de todas as raças, do Oriente e do Ocidente, podem encontrar-se tão facilmente como se fossem membros de uma grande família. As pessoas dos 6 continentes estão cruzando os oceanos à procura de amizade e de amor fraternal. Entretanto, uma família somente pode ser formada quando existe um pai e uma mãe. Somente então pode surgir verdadeiro amor fraternal. Somente quando Cristo vier novamente como verdadeiro Pai de toda a humanidade, as pessoas estarão juntas como uma grande família e viverão harmoniosamente em uma comunidade global. Diante destes eventos, podemos dizer com segurança que estamos nos últimos dias. Contudo, há um elemento que a história final deve apresentar para a humanidade. Trata-se do ensinamento cósmico capaz de suplantar todas as diferenças da comunidade global, conectando todos os seres humanos como em uma única família, através do amor e da direção dos mesmos pais. Seção 5. Os últimos dias, a nova verdade e a nossa atitude. Os últimos dias e a nova verdade. As pessoas decaídas têm superado a ignorância interna através da iluminação de sua espiritualidade e intelecto com espírito e verdade por meio da religião. João, capítulo 4, versículo 23. A verdade pode ser dividida em 2 tipos. A verdade interna, que é o pensamento religioso, o qual ajuda as pessoas a superarem a ignorância interna, e a verdade externa, que é o conhecimento obtido através da ciência, o qual ajuda as pessoas a superarem a ignorância externa. Desse modo, podemos discernir 2 aspectos na natureza do intelecto. O intelecto interno, despertado pela verdade interna, e o intelecto externo, despertado pela verdade externa. A religião se desenvolveu como uma verdade interna buscada pelo intelecto interno, enquanto a ciência avança como a verdade externa buscada pelo intelecto externo. O termo espírito neste contexto significa inspiração do céu. A cognição de uma realidade espiritual começa quando esta é percebida através dos 5 sentidos do corpo espiritual. Estas percepções têm ressonância através dos 5 sentidos físicos e são sentidas fisiologicamente. A cognição da verdade, por outro lado, resulta do conhecimento obtido a partir do mundo físico, enquanto é percebido diretamente através dos órgãos dos sentidos fisiológicos. Assim, a cognição ocorre através dos processos espiritual e físico. Os seres humanos tornam-se completos somente quando seus espíritos e seus corpos físicos estão unidos. Assim, a experiência da inspiração divina, obtida através da cognição espiritual e do conhecimento da verdade, obtida através da cognição física, deve se tornar completamente harmonizada e despertar a espiritualidade e o intelecto simultaneamente. É somente quando as dimensões espiritual e física da cognição ressoam juntas que podemos compreender completamente Deus e o universo. Assim,
Deus ajuda as pessoas decaídas, ignorantes, a elevar suas espiritualidades e a iluminar seus intelectos através do Espírito e da verdade. Por esse meio, Deus conduz sua providência para restaurar as pessoas ao seu estado original anterior à queda. No curso da história, o nível espiritual e o nível intelectual das pessoas têm sido gradualmente elevados devido ao mérito da idade na providência da restauração. Assim, a qualidade da experiência espiritual e a profundidade do conhecimento religioso e científico têm sido intensificadas na mesma proporção. O Espírito e a verdade são únicos, eternos e imutáveis. Entretanto, o grau e a abrangência de seus ensinamentos, bem como o significado de suas expressões, variaram de uma época para outra à medida que a humanidade se restaura a partir de um estado de ignorância total. Por exemplo, na idade anterior ao Velho Testamento, quando as pessoas ainda eram ignorantes e não podiam receber diretamente a palavra da verdade, Deus mandava que elas oferecessem ofertas como substitutos da palavra, conforme Restauração 3:1. No curso daquele tempo, a espiritualidade e o intelecto dos seres humanos foram elevados até o ponto quando, nos dias de Moisés, Deus concedeu-lhes a lei e, no tempo de Jesus, o Evangelho. Jesus deixou claro que suas palavras não eram a verdade em si mesma. Em vez disso, ele declarou que ele mesmo era o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus era a encarnação da verdade. Sua palavra era apenas uma maneira pela qual ele expressou a verdade. Assim, a abrangência e a profundidade das palavras de Jesus, bem como o método de seu ensinamento, variavam de acordo com quem ele estivesse falando. Neste sentido, devemos entender que os versículos da Bíblia são apenas uma maneira de expressar a verdade, e não a verdade em si mesma. O Novo Testamento é apenas um livro de textos dado para iluminar as pessoas de 2000 anos atrás, cujos níveis espiritual e intelectual eram muito inferiores aos de hoje. A mente científica moderna, sedenta pela verdade, não pode ser satisfeita por expressões de verdade limitadas em amplitude e construídas com símbolos e parábolas destinadas especificamente à instrução de pessoas de épocas passadas. Para o intelecto das pessoas modernas ser iluminado com a verdade, deve aparecer uma outra expressão de verdade, com um conteúdo mais rico e elevado e fundamentado em um método de expressão mais científico. A esta nova expressão da verdade chamamos de nova verdade. Esta nova verdade, como discutido anteriormente, deve ser capaz de reconciliar a ciência e a religião como um único entendimento a fim de superar os aspectos internos e externos da ignorância humana, conforme introdução. Examinemos algumas outras razões pelas quais uma nova expressão da verdade deva aparecer. A Bíblia, como temos destacado, não é a verdade em si mesma, mas apenas um livro de textos que ensina sobre a verdade. Ela fornece partes importantes da verdade em símbolos e parábolas. Uma vez que estas expressões estão abertas a várias interpretações, surgiram numerosas divergências entre os fiéis, causando a divisão em muitas denominações. A causa primeira das divisões está relacionada à natureza da Bíblia e não às pessoas. Os conflitos entre as denominações crescerão e se tornarão mais intolerantes, a menos que surja uma nova verdade capaz de esclarecer os símbolos e parábolas que obscurecem as verdades essenciais da Bíblia. Sem esta nova verdade, a providência de Deus, que vem sendo efetuada através da unificação do cristianismo, nunca atingirá sua meta. Este é o motivo pelo qual Jesus prometeu que nos últimos dias Ele nos dará a nova palavra da verdade. Disse-vos isso por parábolas.
Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. João, capítulo 16, versículo 25. Devido à descrença das pessoas de seu tempo, Jesus morreu na cruz antes de ensinar tudo o que estava em seu coração. Como ele disse: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? João, capítulo 3, versículo 12. Além disso, Jesus acrescentou: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, demonstrando quão triste ele estava devido à incapacidade de até mesmo seus discípulos mais próximos em receber o que ele queria compartilhar. João, capítulo 16, versículo 22. Não obstante, as palavras que Jesus não teve tempo de falar não permanecerão para sempre como um segredo, mas um dia serão anunciadas através do Espírito Santo como uma nova expressão da verdade. Como Jesus disse: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João, capítulo 16, versículo 13. Além disso, está escrito: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. As palavras que Jesus queria nos dar estão escritas e seladas neste novo livro. Quando João se lamentou por não encontrar alguém digno de abrir o livro e lê-lo, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, um dos anciões disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, versículos 3 a 5. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, significa Cristo. Virá o dia quando Cristo abrirá os 7 selos do livro, cujo conteúdo permaneceu por muito tempo como um segredo para a humanidade, e revelará aos fiéis as palavras da nova verdade. Este é o motivo pelo qual está escrito: e ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Também está profetizado que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Por todas essas razões, podemos esperar o aparecimento de uma nova expressão de verdade nos últimos dias. A nossa atitude nos últimos dias. Quando examinamos o progresso da história na providência da restauração, descobrimos que uma nova providência começa quando a velha providência está por terminar. Desse modo, o início da nova se sobrepõe à conclusão da velha. No entardecer da velha história, a nova história já está em seu alvorecer. Em tal tempo, a boa e a má soberania, que têm suas origens no mesmo ponto, mas com propósitos contrários e que têm dado seus frutos em nível mundial, encontram o ponto de intersecção. Assim, aqueles que vivem em tal período sofrem internamente de ansiedade, receio e confusão, devido à ausência da direção de uma ideologia ou filosofia. Também sofrem externamente com lutas e batalhas de armas espantosas. Nos últimos dias serão muitos os desastres e a devastação, como Jesus falou, porquanto levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mateus, capítulo 24,
versículo 7. Nos últimos dias, é inevitável que tais devastações ocorram a fim de derrotar o poder do mal e erigir o reino do bem. Em meio a tais misérias, Deus estabelecerá sem falha o centro da emergente soberania do bem a fim de abrir a nova idade. Noé, Abraão, Moisés e Jesus foram aqueles a quem Deus elevou como as figuras centrais de suas respectivas idades. Hoje, neste período de transição histórica, devemos encontrar a pessoa a quem Deus designou como a figura central da nova providência, a fim de que possamos participar desta nova idade e honrar a vontade de Deus. A providência da nova idade não começa a partir das cinzas da velha idade. Ao contrário, a nova idade brota e cresce em meio à fase final da velha idade e entra em conflito com ela. Desse modo, é difícil para uma pessoa posicionada na velha tradição entender ou aceitar a nova providência. Este é o motivo pelo qual os santos e sábios que conduziram a providência de uma nova idade frequentemente foram perseguidos e martirizados como vítimas da velha idade. Jesus, por exemplo, que inaugurava a idade do Novo Testamento, veio no final da idade do Velho Testamento, de tal modo que desnorteou os fiéis seguidores da lei mosaica. Ele foi rejeitado pelo povo judeu e finalmente crucificado. Este é o motivo pelo qual Jesus disse: "Mas o vinho novo deve deitar-se entre odres novos, e ambos juntamente se conservarão." Lucas, capítulo 5, versículo 38. Cristo virá novamente no final da idade do Novo Testamento. Ele nos dará uma nova verdade, com a qual fundará uma nova idade, exemplificado pela visão bíblica de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 7. Tal como Jesus, em sua primeira vinda, foi acusado pelos judeus de ser um discípulo de Beelzebu, ele será semelhantemente perseguido pelos cristãos quando voltar novamente. Mateus, capítulo 12, versículo 24. Portanto, Jesus profetizou sobre seu segundo advento. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. Lucas, capítulo 17, versículo 25. Nesse período de transição histórica, aqueles que estão confortavelmente entrincheirados nas formalidades da velha idade seguramente enfrentarão o julgamento juntamente com a velha idade. A sensibilidade espiritual das pessoas decaídas é extremamente embotada. Assim, geralmente elas tendem a aderir estritamente à letra da verdade em seus esforços para seguir a providência de Deus. Tais pessoas não podem se ajustar prontamente à providência da nova idade, mesmo que a providência da restauração esteja se movendo adiante. Elas geralmente estão muito fortemente atadas às perspectivas fornecidas pelas doutrinas da velha idade. Isso está bem ilustrado no caso do povo judeu do tempo de Jesus, que estava tão arraigado no Velho Testamento que não puderam responder ao chamado de Jesus para abrir um novo capítulo da providência. Por outro lado, aqueles que recebem inspiração divina através da oração são capazes de captar espiritualmente a providência da nova idade. Embora isso possa colocá-los em conflito com as doutrinas da velha idade, ainda assim eles responderão prontamente ao Espírito e seguirão o chamado da nova providência. Entre os discípulos de Jesus não havia nenhum que estivesse excessivamente arraigado às Escrituras do Velho Testamento. Assim, todos eles responderam às experiências espirituais que puderam sentir através de suas próprias mentes. Nos últimos dias, as pessoas que levam uma ardente vida de oração ou que vivem por suas consciências sentirão intensa ansiedade em seus corações.
Este é o porquê de as pessoas sentirem vagamente em seus corações um chamado espiritual e desejarem seguir a providência da nova idade, apesar de não estarem ainda em contato com a nova verdade que pode guiá-los a agir em conformidade com a mesma. Tais pessoas são os escolhidos, aqueles que, uma vez que ouvem a nova verdade, serão imediatamente despertados em seus espíritos e intelectos pelo Espírito e pela verdade. Eles entenderão completamente as necessidades providenciais de Deus referentes à nova idade e serão voluntários com grande entusiasmo e alegria. Estamos hoje vivendo nos últimos dias. Devemos cultivar um coração humilde e fazer o máximo esforço para receber inspiração divina através da oração. Não devemos ficar fortemente atados a conceitos convencionais, mas devemos estar receptivos ao Espírito, a fim de que possamos encontrar a nova verdade que pode nos guiar para a providência da nova idade. Quando nos encontrarmos com esta nova verdade, deveremos averiguar se esta pode nos tornar um com a orientação do céu. Devemos examinar se a fonte de felicidade em nós é genuína e divina e se brota do fundo de nossa alma. Somente desta forma poderemos, como investigadores dos últimos dias, descobrir o caminho para a verdadeira salvação.